Filipenses 2,9 diz que o Pai o glorificou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E Ele próprio, né, testemunhou essa verdade. Ele é a própria vida. E sem Ele, querido, nada do que existe existiria. Tudo foi feito por Ele e foi feito para Ele. E Ele foi um nome, Jesus foi um nome confirmado desde o seu nascimento. E hoje, estudando e me debruçando o dia todo sobre essa palavra, eu percebi que o próprio Jesus, pelo que eu vi nesse texto, uma teofania, ele mesmo testificou, ele mesmo, né, foi testemunha do seu nascimento como, né, o Filho do Homem. Em Lucas 2,8 diz: naquela noite encontravam-se nos campos, fora da vila, alguns pastores que guardavam seus rebanhos. De súbito, apareceu-lhes um anjo. O campo ficou iluminado com a glória do Senhor e eles sentiram muito medo, mas o anjo sossegou-os. Não tenham medo, trago-vos uma notícia muito feliz que destina-se a toda gente. Essa noite, em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, sim, o Cristo, Senhor. E esse é o sinal pelo qual o reconhecerão e encontrarão a criança envolvida em panos, deitada numa manjedoura. E de repente juntou-se outro grande grupo de anjos louvando a Deus. Glórias ao Senhor nos mais altos céus e paz na terra àqueles a quem Ele quer bem. Querido, imagine essa cena. Que cena magnífica para que o Pai, desde o nascimento do Senhor Jesus, colocasse o nome dele em grandeza. Foi isso que aquele bebê, né, nascido ali, numa estrebaria, mas cercado de glória, trouxe para a humanidade. Ele desfez, né, o véu que separava, desde o seu nascimento, a adoração da terra com a adoração do céu. Eu imagino que os céus caíram sobre a terra naquele momento de adoração. Quanto você pagaria para estar nesse evento? Num show celestial, onde anjos e homens adoravam o Rei da Glória, declaravam sua grandeza e o seu poder. Então, o seu nascimento, ele abre as portas para essa adoração dos homens, face a face com Deus. Ali, os céus já adoraram juntamente com a terra, desde o seu nascimento. Então isso já traz a sua verdadeira identidade. E somente esse nome é que tem o poder de rasgar o véu ali que encobria a sua face de nós. Um nome tão poderoso que o seu nascimento, né, divide o tempo em antes e depois dele. Que nome poderoso! Que nome magnífico, um nome também que foi confirmado pelo Pai em seu batismo. Mateus 3,16, logo que foi batizado, Jesus saiu da água e o céu se abriu. E Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que diz: esse é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Querido, Jesus não era somente, né, a maior esperança e alegria, mas era para nós, mas ele era aquele também que alegrara o coração do Pai. Então Jesus não era só a alegria dos homens, ele não era só uma expectativa, o Messias prometido, não. Ele era alguém que com o seu ministério, com a sua vinda, alegrou e muito o coração do Pai. E o Pai fez questão de trazer à humanidade, de manifestar à humanidade esse aspecto da sua identidade. E João Batista também, ele dá testemunho da missão de Jesus. Ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tem o poder, que foi lhe dado o poder para tirar o pecado do mundo. Em João 1,29, no Evangelho de João 1,29. Quem mais poderia, querido, tirar o pecado do mundo se não tivesse toda a autoridade? Até os demônios, querido, testemunharam da sua identidade. Em Marcos, no capítulo 3, a partir do 11, e também no 5 e 7, quando os outros espíritos imundos, né, se prostram diante de Jesus e eles exclamam: tu és o Filho de Deus, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então, querido, céus e terra e inferno declaram
quem Jesus é. Declaram para nós quem Jesus é. Deixa claro, Deus, os demônios, né, os céus e os homens declaram, porque aqueles, né, magos estavam lá também para visitar o Senhor Jesus. E pensar, querido, que o homem, até hoje, ele tenta refutar essa verdade, que céus, inferno e terra, né, viram, ouviram e reconheceram que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Rei dos Reis, que Jesus é o Senhor dos Senhores. Um nome, querido, que é reverenciado digno, né, e verdadeiro para cumprir o seu ministério. E foi aprovado por quem o enviou nesse aspecto, Mateus 17, de 1 a 8. 6 dias depois do quê? Depois que ele tinha falado ali com seus discípulos, que eles deviam cada um levar a sua cruz, ele disse, negue-se a si mesmo, ele estava falando sobre isso aí. Depois de 6 dias que ele disse isso, Jesus tomou consigo Pedro e ali os irmãos, João e Tiago, esses dois irmãos, e levou eles em particular a um monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, se queres farei, não é? Pedro não é bobo não, né? Até eu queria uma tendinha ali, né? Aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias, outra para o Ney, né? Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz dizia, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Deus confirmando, não só o nascimento de Jesus, não só o batismo de Jesus, mas confirmando a sua missão. E eu não encontro, querido, outra explicação, senão que essa trindade decidiu manifestar-se a nós nesse evento, e ele transformou isso num espetáculo para a humanidade. E querido, nós conseguimos simplesmente imaginar, agora eu fico na cabeça, não consigo imaginar eu tendo outra decisão, senão a que Pedro teve. Vamos ficar por aqui que esse negócio está bom demais, porque ficar na presença de um Deus tão poderoso, um Deus, né, que estava ali todo iluminado, todo transfigurado em glória. Que ambiente, querido, é esse? Quem que gostaria de sair de um ambiente desse? E ele fez isso primeiro com seus discípulos, depois a outros. Porém, o melhor desse espetáculo, querido, está por vir, e ele virá com poder e grande glória. Amém? Mateus 24:30 diz, então surgirá no céu um sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestade e glória. Aleluia, querido. Todos verão, não só foram aqueles homens que tiveram o privilégio de ver esse Jesus em glória, nós o veremos, né? Ele virá com seu manto escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós o veremos brevemente em glória, eu creio, amém? Então Jesus, ele também nunca disse que ele se fez autoridade, mas ele sempre dizia que a autoridade que ele tinha foi o Pai que tinha dado a ele, para que ele pudesse realizar o que ele realizava. Mateus 28 disse, chegando-se a Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora você imagine, alguém, querido, com tantas manifestações do Pai, declarando ao mundo quem Jesus era. Jesus nunca se declarou autoridade sem que reconhecer de quem ele recebera tal autoridade. Queridos, essa é a identidade do Senhor Jesus, a autoridade dada a ele pelo Pai. O seu poder, ele só confirma a sua identidade. A identidade de Jesus é Senhor do Senhor, o Todo-Poderoso. Mas ele transfere isso, ele reconhece essa autoridade, e ele tem essa autoridade, porque ele reconhece que essa autoridade lhe foi dada. Não existe a autoridade usurpada, tomada, a autoridade lhe é dada. Então, quando nós reconhecemos a nossa identidade, é impossível nós não nos mover no poder de quem nos autorizou. Jesus fez o que fez, porque ele reconhecia que alguém maior o deu autoridade. Para nos movermos em autoridade, para termos autoridade, Jesus disse, eu vos dou
toda autoridade. Você tem autoridade? No nome de Jesus? Jesus disse que a autoridade dele vinha do Pai. Se você tem autoridade no nome de Jesus, você precisa se mover. Quando nós sabemos, querido, quem nós somos, então os nossos movimentos começam a ser compatíveis com essa identidade. Quando nós descobrimos quem nós somos em Deus, nós nos movemos, nós agimos de acordo com essa identidade. O Pai, ele afirmava a identidade do Filho. E o Filho, ele firmou a nossa identidade no Pai. Jesus, ele mostrou ao mundo a sua identidade é que concedia a ele o maior poder que essa terra já viu. Não houve e não haverá ninguém com tanto poder. Romanos 14:11 diz, diante desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, querido, não tem para onde correr de Cristo. Não tem. Pode ser a pior pessoa, a pessoa que menos crê em Jesus, pode ser quem for, a pessoa mais indigna desse mundo, a pessoa mais incrédula desse mundo, um dia não terá como fugir desse poder de Deus. Terá que reconhecer. Não haverá uma forma, não é porque Deus vai obrigar, ajoelhe-se diante de mim, é porque com tanto acontecimento, o poder de Deus se manifestará de uma forma tão gloriosa que vai ser impossível que exista um incrédulo que possa duvidar, ele cairá de joelhos. Isso não significa que vai ser salvo, mas vai reconhecer que Jesus, que aquele Jesus que às vezes ele ouviu tantas vezes, aquele Jesus que lhe foi pregado tantas vezes, é o maior nome, é o nome mais poderoso. A pergunta que nós precisamos fazer, querido, nós reconhecemos esse poder que o nome de Jesus representa? Nós reconhecemos, como alguém que é muito maior que o Salvador e que veio aqui nos revelar a vontade do Pai? Ele é mais, querido, muito mais, que o nosso Salvador, porque Ele é maior que isso, querido. Jesus é sim, Ele é o autor e Ele é o consumador de tudo. O autor e consumador de tudo, Jesus, Ele é a essência da vida. Sem Ele a vida simplesmente não existe. Querido, tudo faz sentido a partir de Jesus, porque tudo tem origem, tudo tem existência e destino nele. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Toda a criação foi feito por Ele, para Ele. Tudo existe, querido, por causa dEle. Ele é antes da criação. E a sua existência não tem começo nem fim. Nele está o poder, está a autoridade sobre tudo e sobre todos. O seu governo, querido, ele se estende além dos céus. A terra e o céu proclamam a sua glória. Ele é o autor da minha vida e da sua vida. Glória a Deus, querido. Você já pensou, já parou para pensar que você existe porque o Rei da Glória, o dono do universo, o nome mais poderoso, decidiu na sua infinita bondade, no seu infinito amor, criar você para experimentar o seu amor, sua graça e fazer parte desse movimento glorioso do Senhor. Isso é demais, querido, é muito, muito lindo isso. E existe sim, que ele dá algumas declarações ali na Bíblia que nos remetem a refletir, a enxergar a partir desse prisma. E eu quero refletir com você sobre algumas. E que a gente se encaixa muito também nesse contexto. Quando Marta disse, lá no Evangelho de João 11:21, ele diz assim, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Diga assim comigo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu admiro a fé de Marta, para crer que a presença de Jesus, ela é suficiente para gerar vida. Mas por incrível
incrível, né, que pareça, diferente daquele centurião que disse para Jesus: você não precisa ir na minha casa, basta uma palavra sua e o meu servo ele vai ser curado. Basta dizer uma palavra e ele vai viver. Aquele centurião, pelo menos não está registrado na Bíblia, que um dia ele conversou com Jesus, ele soube sobre Jesus. Embora, né, Marta e Maria e o Lázaro, né, fossem amigos do Senhor Jesus, parece que algumas coisas eles não consideraram sobre o poder e aquilo que Jesus falou para eles. Eles sendo membro daquela família que Jesus era amigo, passava sempre na casa deles, eram amigos. Em João, no capítulo 11, a partir do 3, diz que as duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Jesus amava, né, a Marta e Maria e Lázaro. Querido, Marta, nesse contexto, ela representa muitas vezes eu e você, que esquecemos que Jesus é a palavra de Deus que já foi liberada sobre as nossas vidas. Ele é o verbo vivo que põe em ordem qualquer caos. Ainda que essa ordem parece para nós no momento uma desordem, no final nós vamos entender. Ainda que pareça que aquilo que Jesus nos disse não bateu. Não vai morrer, ele não vai morrer, eu vou passar por aí, mas Lázaro morre. Essa frase, querido, de Marta, é a mesma que nós dizemos em alguns momentos das nossas vidas. Ela só muda as palavras. Nos momentos em que eu mais preciso do Senhor, eu não te vejo por perto. Não é a mesma frase? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ó Jesus, quando eu precisei do Senhor, eu não te vejo por perto. O Senhor não estava aqui na hora do meu sofrimento. Parece que o Senhor não vê o meu sofrimento. Era isso que essa amiga do Senhor Jesus estava dizendo. Na verdade, querido, Jesus, ele sempre esteve. Foi ele que disse: eu nunca te deixarei, jamais te desampararei, eu estou com você até a consumação dos tempos. Então, assim como nos disse essas palavras, disse verdades também a respeito da morte de Lázaro. Mas Marta, ela não creu no que Jesus já havia dito. A doença de Lázaro não vai acabar em morte, Marta. E, querido, não é verdade que Jesus já disse algumas palavras para nós que nós cancelamos? Parece que, se ele disse: eu estou com vocês, não vou desamparar nunca, não existe uma possibilidade de eu deixar. Mas quantas vezes nós nos sentimos sozinhos? Parece que a gente não crê nesse poder de Deus, queridos. Marta, ela não havia entendido aquele cenário tão triste, né, que aquele cenário tinha só propósito, que era revelar no Filho a glória do Pai, para que o mundo conhecesse o seu amor e o seu poder. Quando as coisas não estão bem, quando parece que deu errado, que eu não consigo enxergar Jesus, parece que Ele me abandonou, Jesus está preparando um momento para se fazer conhecido, para manifestar o seu poder no nível maior ainda, que possa glorificar o Pai, e aqueles que estão à volta possa também glorificar e conhecer o amor do Pai. Jesus disse, né, que o que tinha acontecido com Lázaro era para a glória de Deus, para que o Filho de Deus recebesse a glória por meio da morte de Lázaro. Será que a gente consegue entender que algumas coisas que acontecem na nossa vida carece, querido, e às vezes até do o que Marta diz, uma sinceridade do nosso coração, dizer: Jesus, estou me sentindo abandonado, mas eu acredito. Eu acredito, o Senhor falou que o meu irmão não ia morrer, o Senhor falou que aquilo, né, ia dar, não ia dar, aliás, eu sabia que aquilo não ia dar certo, não sentia a tua presença, a coisa foi para o brejo, mas eu sei que o Senhor não me abandona. Nós precisamos entender, querido, que o poder de Jesus nos liberta de achar que nós temos o controle sobre as circunstâncias da nossa vida, mas que ainda assim nós podemos confiar que mesmo achando que Ele esteja longe de nós, nós podemos confiar na Sua palavra.
Nós precisamos sim, querido, lembrar de cada oração, nós precisamos lembrar de cada promessa, nós precisamos lembrar de cada profecia que nós um dia, que foi liberado sobre as nossas vidas, de cada versículo que nós lemos que ele disse, é verdade ou não é? É verdade ou não é? O que está escrito na palavra de Deus? Quantas profecias, quantas vezes nós recebemos palavras que parece que o que está acontecendo não está cooperando com aquilo. E ao invés, querido, de crer naquilo, nós acabamos nos rendendo a um pensamento maligno, a uma sugestão, às vezes, de alguém que não está a fim de caminhar nesse nível de fé como nós. Isso é melhor você deixar essa vida de fé, deixa essa bobagem de Jesus, de igreja, melhor porque as coisas não estão dando certo para você. A palavra não mudará, porque nós mudamos nossas decisões. Ela continuará fiel, ela é verdadeira, a palavra é verdadeira. Cada profecia, cada versículo que você leu, cada promessa que Deus fez para você, ela continua valendo na sua vida. Amém, querido? É o poder de Deus ilimitado que nos garante cuidado, proteção, aonde quer que nós estejamos, querido. Qual é o seu problema, querido? Qual que é? Qual é o motivo da sua tristeza? O que é que tem tirado o seu sono? O que é que tem te amedrontado? Saiba, querido, que o nome de Jesus, ele está acima disso, porque ele deu a sua vida por nós. Nós não temos de ser derrotados, querido, por qualquer coisa que venha com fúria contra nós. Nós temos o poder que está disponível para nós no nome do Senhor Jesus. Ele continua sendo, o túmulo não venceu, a cruz não venceu, Satanás não venceu, nada o venceu, ele continua poderoso, tão poderoso quando ele veio aqui, recebendo a glória e toda a adoração que ele recebeu naquele dia, em que Deus o apresentou naquele estábulo. Céus adoram dia e noite o Senhor Jesus, porque ele é fiel. E tudo que ele prometeu, se Jesus fosse infiel em uma unha, ele não receberia a adoração. Mas ele continua no alto e sublime trono, recebendo a glória, a adoração dia e noite. Anjos, querubins, serafim cantam o adorando, querido. Ele é digno de confiança. Ainda que a vida, querido, às vezes vai proporcionar para você algum momento difícil. Você vai sentir fraqueza, você vai sentir medo, solidão, até mesmo incerteza no seu caminho. Não se esqueça, não despreze o poder e esse grande amor de Deus por você. Quando as lutas parecerem fortes, não desanima, porque Deus está cuidando de você. O poder de Deus não diminui por causa do tamanho da minha luta. Eu diria que se eu prestar atenção, ele aumenta. É o caso de Marta. Se a gente analisar pelo prisma humano, né, aquilo que parecia tragédia, Lázaro morreu. Né, se Jesus chega lá e cura um enfermo, não tinha tanto volume, né, como ressuscitar um morto. O que Jesus queria, na verdade, era isso. Ele queria glorificar o Pai com algo maior. O que está acontecendo, você está te conduzindo para você glorificar o Pai no nível mais alto, mais profundo. Aleluia, querido. Eu creio. Então, quando as lutas parecerem mais fortes, não desanima, porque Deus está cuidando de você. Ele é a luz que sempre está presente, mas que às vezes, quando nós deveríamos chegar a essa luz, antes de entrar no túnel, nós só conseguimos ver essa luz lá no final do túnel. Nós já estamos quebrados, cansados, quase desistindo. A gente prefere, vai aparecer uma luz no final do túnel. Cuidado com o final do túnel, querido. Ele é escuro e ele é de sofrimento. Jesus, ele quer te enxergar. A luz que ele é, essa vida nova, repleta de paz, de alegria, a despeito da circunstância, antes de você entrar nesse túnel de decadência e escuridão. Jesus quer que aquela luz no final do túnel clareie o início do seu túnel. Ah, você tem que entrar no túnel, mas anda no túnel com aquela luz. Tem que entrar no perigo, entra com aquela luz. Porque ele é poder.
A Márcia mandou parar de falar isso. Mas eu prefiro morar no inferno com Jesus do que no céu com o capeta. Porque com Jesus você pode estar onde você estiver. Então nunca diga, se o Senhor estivesse aqui, porque Ele sempre está presente. Sabe, querido, o seu poder, sua autoridade, concede a Ele a onipotência ou a onipresença. Presença. Jeremias 23, 24, na parte B diz, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Como nós poderemos não ver alguém que enche a terra? Eu me lembro de um sonho que eu tive há muitos anos. Tem um pessoal de Guarapuava aqui, né? Vamos. Deus abençoe, uau. E eu tive esse sonho em Guarapuava, na casa do Luciano, em 90 e alguma coisa. E eu testemunhei esse sonho na igreja aquele dia. Eu tinha um evento lá e aquele sonho foi muito tremendo para mim. E eu estava dentro de uma situação, não vou compartilhar detalhe, que o sonho começa bem antes. Mas eu estava dormindo em casa e chegou uma pessoa, era um demônio, e ele chegou com uma faca, algo medieval, uma espada, toda cromada. Ele falou, eu vim te matar. E ele já tinha vindo quando eu tinha 17 anos, antes. Quando eu tinha 17 anos ele tinha vindo, agora eu já tinha 30 anos, quase 30 anos, ou 30 anos. Ele veio e ele socou aquela faca em mim, vi minhas entranhas tudo saindo, e eu comecei a rolar e gritar mais, você não sabia o que estava acontecendo, e gritando também, Ney. De repente eu fui morrendo. Eu fui desfalecendo, e literalmente eu ia morrer, eu sabia que eu ia morrer, porque eu estava consciente de toda a situação. E aquela cena ela estava sugando, subtraindo a minha vida, e eu me vi morrendo. Não era um sonho, eu sabia, eu conversava, eu falava, ela tentava, eu ouvia, mas eu não conseguia sair daquela situação. Eu tentava colocar minhas entranhas para dentro, e eu fui desfalecendo, morrendo. E quando eu estava assim, nos últimos suspiros, então eu vi uma mão do tamanho do universo. Ela saiu do céu e ela era do tamanho do mundo. E ao mesmo tempo que ela era do tamanho do mundo, ela tinha exatamente o tamanho da minha mão. Porque eu levantei a mão e ele pegou na minha mão. E ele disse assim, vamos lá na mesa comigo. E eu fui para a mesa da copa da minha casa. E ele disse, senta aqui que eu vou escrever para você a respeito dessa pessoa, desse demônio que veio afrontar você. E eu escrevi por quase 2 horas o que ele me disse a respeito do seu poder, do poder dele e do poder desse demônio. Então, o crente que brinca com demônio não tem juízo. Sabe, querido, o menor dos demônios traçalha você com um olhar. Eu lembro que quando ele falou isso, que eu vou enfiar essa faca e vou te matar, ele falou, lembra de mim? Eu falei, lembro. Ele falou, aquele dia eu não te matei, quando eu tinha 17 anos, mas hoje eu vou te matar. E eu disse, mata nada. Eu lembrei que eu era convertido, mas eu não falei, mata nada, hoje eu tenho Cristo, em nome dele, não falei isso. E aí na mesa ele disse, a primeira coisa que eu quero te falar, você lembra que você não falou no meu nome, você não vai fazer isso? Foi eu que não deixei você falar do meu nome, para você provar que sem mim você não pode com ele. Você não pode com ele sem mim. Então, querido, não existe homem na face da terra que sem Jesus consegue brincar, dominar qualquer demônio mais murreba que tiver. Ele acaba com a sua vida, te mata na hora. Ou você acha que existe demônios e Satanás está aí porque eles não têm poder, não brinque com isso, querido. Leve isso a sério. Leve isso a sério. Eu escrevi várias horas do que Jesus falou. Nunca tente sem mim. E eu poderia contar as experiências ligadas a essa, muitas, mas você vai sair aqui e não vai dormir mais. Lembre-se, querido, quando o poder de Jesus se manifesta, tem algo mais importante que o milagre em si. É glorificar o Criador, amém? Às vezes nós ficamos exaltando o milagre, nós adoramos o milagre e esquecemos o milagreiro.
Gente viaja para ouvir o testemunho do milagre, mas chega na hora da adoração, não adora. Nós precisamos adorar aquele que faz o milagre. E eu quero compartilhar ainda outro versículo que revela uma fé absoluta, né, de quem o nome de Jesus é. Aquela mulher do fluxo de sangue. Olha o que ela disse, diferente de Marta: se tão somente eu tocar, eu serei curada. Aquela mulher não foi apresentada para Jesus, nem Jesus para ela. Aliás, a condição dela era adversa. Uma mulher, né, que sofria aquela hemorragia já há 12 anos. Ela já tinha gastado o seu dinheiro em médicos, mas ninguém conseguia ajudar a curar aquela mulher. A causa da doença, ela era desconhecida, né? Então o remédio já não funcionava. E cada dia mais ela ficava pior. Cada dia mais. Não havia mais solução. Mas um dia, querido, ela ouviu falar de Jesus. Certamente, no coração dessa mulher, né, doente, desesperada, ali despertou algo novo, que se chama fé. Mas é uma fé, querido, sabe que ela dá passos maiores do que ouvir falar. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei quem tenho crido, meu Rei, Senhor e Pai. Andar em tua presença. Então, mais ou menos. Então ela creu que Jesus poderia salvá-la, e por isso ela agiu. Aquela mulher, querido, frágil, imagina 12 anos. Eu sei porque uma semaninha aí não é fácil aguentar vocês, mulher, mas 12 anos, olha. Imagine uma mulher menstruada, 12 anos, aquela mulher não podia nem sair na rua, era proibida, ela tinha que ficar trancada em casa, porque era considerada imunda, doente, fraca. Então, querido, ela decidiu, ela saiu da sua cama, da sua casa, então ela abriu um caminho entre aquela multidão e ela se aproximou de Jesus. Por que ela fez isso? Porque ela ouviu falar de Jesus. E ela reconheceu que aquele nome tinha poder. Um único toque no seu manto. Esse era o tamanho da fé daquela mulher. Se eu tocar, ela sabia, né, que Jesus era tão poderoso, que de somente tocar em seu manto ela poderia ser curada. E nesse mesmo momento que ela o fez, ela ficou curada. E Jesus pergunta: quem é que me tocou? Mas os discípulos falaram: Jesus não está muito bem. Essa pergunta que ele fez, porque ele estava numa multidão, ele estava no meio de uma multidão ali sufocando ele, apertando ele. Mas quando nós tocamos Jesus com fé, quando nós vamos em direção ao Senhor Jesus com fé, nós extraímos dele poder. Poder. Ele viu, querido, que um toque diferente, que o toque daquela mulher do fluxo de sangue, né, tinha sido diferente, porque ele foi um toque com fé. Então essa mulher, ela confessou que havia sido ela falou: fui eu que te toquei. E isso, querido, ela fez depois de, como eu disse, de muita coragem. Ela contrariou todas as normas, ela correu em direção à sua salvação, ela foi curada. Tendo confessado isso para Jesus, ele então abençoou a vida dela. Jesus disse: saiu poder de mim, saiu virtude de mim, porque alguém me tocou com uma fé diferente. Marcos 5,34, então lhe disse: filha, a tua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Por vezes, querido, nós encontramos situações que parecem impossíveis de resolver, problemas grandes demais para a nossa força limitada. Às vezes nós tentamos de tudo, mas não aparece uma solução assim. A gente se sente fraco, acaba se sentindo sem esperança, mas não é o fim. Jesus veio para nos salvar. Ele veio para nos dar a solução que nós precisamos. Nós podemos nem saber qual é a solução, mas quando nós buscamos Jesus com fé, Ele está sempre pronto para nos atender. Amém? Então, quando você estiver ali cercado, querido,
totalmente, né, sem saída, encurralado. Lembre-se, em Jesus nós encontramos tudo o que nós precisamos. A fé dessa mulher do fluxo de sangue, ela era uma fé prática, porque ela não ficou parada, ela não ficou esperando, né, Jesus chegar até ela. Foi ela que saiu ao encontro e ela que procurou aproximar-se de Jesus. Da mesma forma, nós também precisamos buscar a Deus na hora da dificuldade. Nós não podemos ficar de braços cruzados, querido. A fé é que nos leva a agir. É fé. Não há como separar, querido, o nome de Jesus. Não há como separar a identidade de Jesus da sua autoridade. Quando se pergunta quem é o Salvador do mundo, você tem outra resposta que não seja a identidade de Jesus? É o Jesus. Quando nós perguntamos quem perdoa pecado, só há um nome: Jesus. Quando nós perguntamos quem tem poder para curar, só há um nome: Jesus. Quem pode ressuscitar os mortos? Só Jesus. É por isso, querido, que ele ocupa esse lugar que ele está. O significado, né, da ascensão de Jesus, né, pode ser claramente ali entendido nas palavras da oração feita pelo próprio Senhor. Jesus, antes da crucificação, ele disse: agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse. Olha o que Jesus disse antes da sua crucificação: Pai, me glorifica agora, me coloca agora, me devolve agora aquele lugar que eu tinha antes que o mundo existisse. Você consegue ver da onde vem a identidade de Jesus? A identidade de Jesus, ela vem dos céus. A minha, a sua identidade vem da onde? Do seu pai, da sua mãe? Traços de personalidade, DNA, o seu sangue, mas a sua identidade, a sua história perfeita, a sua história que habita aquilo que Jesus falou: vos dou poder e autoridade, não foi a terra, não foi seu pai nem sua mãe que te deu, foi os céus que te deu, foi o Senhor que te deu. Você tem uma autoridade que vai além de qualquer autoridade que qualquer pessoa pode dar aqui. Jesus conhecia a sua origem. Olha, eu tinha uma autoridade antes que o mundo, eu tinha uma glória antes que o mundo existisse. Pai, agora, me mandes para lá, me devolve para lá, eu venci, eu cumpri o propósito. Sabe por quê, querido, que nós não somos levados, ou que muitos não serão levados para esse lugar de glória, se assentar juntamente com Ele, que Ele diz que aqueles que o têm estão assentados com Ele, nas regiões celestiais, reinando em glória. Sabe por quê não podemos não participar disso? Porque não reconhecemos a nossa identidade celestial. Você não é desse mundo. Jesus diz: você não é desse mundo. Você está aqui emprestado para glorificar o Pai. Após isso, céu, sua identidade, reinar em glória com Cristo. Que maravilha, querido. Mas esse nome custou algo. Vamos lá, Isaías 53, vamos ler ele tudo. Quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu, está falando do Messias, de Jesus. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o considerávamos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
todos nós. Tal qual ovelha nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com ímpios e com ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes. Ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Querido Jesus, ele pode nos curar. Sabe por quê, querido? Porque ele sofreu a nossa dor. Jesus, ele pode nos exaltar porque ele sofreu a nossa humilhação. O que eu li para você foi tudo o que Jesus passou para receber o poder e o nome que ele tem. Ele pode sim, Jesus, ele pode te aceitar porque ele foi rejeitado. Então ele conhece o poder da rejeição. Então ele pode te aceitar. E ele é fiel a você porque ele conhece a dor da traição. Ele foi ultrajado, oprimido e afligido na sua alma, e por fim ele foi morto. É por isso que ele também pode ressuscitar. Você entendeu, querido? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E só ele tem o poder para isso. E para terminar, querido, a ascensão de Jesus não é o alvo final do seu ministério. Jesus, ele prometeu que ele partiria para junto do Pai para preparar lugar para os seus seguidores. Ele prometeu. Mas que também retornaria outra vez para levá-los com ele, para que aonde ele estivesse, aqueles também que o pertencem pudessem estar também com ele. João 14, 13 fala isso. 3. Então, amados, pode esperar. Pode esperar. Ele virá com grande poder e glória, ele vai vir nos buscar. A sua palavra não falha. Se ele falou, eu vou e vou preparar lugar para vocês. Depois eu volto para buscar vocês. Então ele virá com poder e glória. Todo o seu poder também está revelado nessa verdade. Você acredita que Jesus tem poder, querido, para fazer essa verdade, essa palavra ser verdade, ser real na sua vida? Você acredita que Jesus virá te buscar, que não tem erro, não é uma mentira, não é uma infidelidade, não é uma falsidade, não é nada disso, que realmente Jesus está vindo te buscar, está fazendo morada para você? Você acredita nisso? Você acredita que Jesus tem poder para construir uma casa, uma morada? Não sei como que é isso para você lá no céu. Você acredita nisso? E como você está agindo e reagindo? Como nós estamos agindo e reagindo para morar nessa casa? As nossas ações, reações, decisões, elas falam disso. Sabe, querido, nós estamos aqui diante dessa mesa. E mesa fala muito, especialmente para Jesus. Onde ele ama, sempre sentou com seus discípulos, e nesse dia ele também assentou e deu lições preciosas para os seus discípulos.
talvez as lições mais preciosas que o cristão deve perseguir. Ele tornou aquele momento, aquelas palavras, aquele contexto, ele tornou isso um memorial para que eles nunca mais esquecessem o que aconteceu naquele lugar. Mas o mesmo Jesus que se assenta numa mesa é o Jesus que vira também a mesa. Que mesa nós estamos? Na mesa dos falsos adoradores? Dos ladrões de adoração? Ou na mesa da adoração? Na mesa do partir do pão? Na mesa da comunhão? Na mesa da festa ágape, do amor de Deus? Como é que nós estamos? Querido, eu vi isso, eu fiquei balançado com essa ilustração que eu vi. O que eu estou falando, eu ouvi de uma, eu não sei nem quem que é a cantora, ela trouxe no meio da canção um textinho e ela disse isso. Eu fiquei assim, meu Deus, que mesa que eu estou. Na mesa da adoração. Ou na mesa da adoração que Jesus senta, que fala, que discipula, que aconselha, que revela, que dá pão, que dá vinho, que é a vida dele, que reparte o seu corpo, que abençoa o seu corpo, ou nós estamos naqueles que estão negociando, porque Jesus, quando virou aquela mesa no templo, e pegou uma zoarraga e saiu dando umas chicotadas ali na galera, é porque eles estavam roubando a adoração, vendendo os animais que eles tinham que criar com amor para oferecer ao Senhor Jesus, e ao invés de criar, eles compravam animal cego, coxo, animal doente, e eles vendiam na porta do templo, e Jesus não queria isso, porque Jesus ele não quer sacrifício, Jesus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Se a palavra é para você e eu, para nós fazermos isso, então isso é melhor do que sacrificar qualquer coisa. Sabe aqueles, a semana inteira bagunçando o carnaval, depois uma quarta-feira eu acho que uma cinza resolve na cabeça, sacrifício de tolo, não vai resolver. Aliás, pode aumentar ainda o pecado. Acha mesmo que os dias do purgatório vai resolver o nosso problema? Não caberia tanta gente, que purgatório é esse? Tinha que ser maior do que o inferno, né? Misericórdia. Não, querido. É aqui, é nesse tempo, que nós não negociamos a adoração, que nós não deixamos de reconhecer que o nome mais poderoso, mais incrível, o maior nome que existe, que toda a autoridade foi dada somente a Ele, somente a Ele. Se não, querido, se não fizermos parte desse grupo, nós estamos fora, nós não estamos, nossa casa não está sendo construída, porque a casa é para os filhos, a casa é para os filhos. Nosso irmão mais velho já foi, agora ele está fazendo casa e intercedendo por nós, amém? Aleluia.